Saudações a todos. Nós vamos começar a estudar hoje o processo legislativo. Os senhores devem estar com o plano em mãos e também com a Constituição, porque nós temos que entender primeiramente o plano para poder desenvolver o trabalho. Então aqui nós temos, no número 1, nós temos o processo legislativo ordinário. O processo legislativo ordinário, ele compreende dois tipos de leis: leis complementares e leis ordinárias. Aí, levando em consideração esses dois tipos de leis, nós vamos ver fase introdutória. Aí vamos ver o que é a fase introdutória, que compreende a iniciativa popular, a iniciativa do executivo, a iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário, a iniciativa do Ministério Público. Aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase constitutiva. Na fase constitutiva, nós temos a deliberação plenária, temos o procedimento na casa iniciadora, temos o procedimento na casa revisora, temos a sanção dividida em sanção expressa, sanção tácita, e temos o veto. Posteriormente, temos a divisão do veto: veto jurídico e veto político. Aí temos a fase complementar: promulgação, publicação e procedimento legislativo sumário. Isso aí é o processo legislativo ordinário, que compreende apenas dois tipos de leis: leis complementares e leis ordinárias. Aí nós vamos entrar para o processo legislativo especial. É um processo diferente daquele processo que se usa para as leis ordinárias e para as leis complementares. Então, as leis que estão contidas dentro do processo legislativo especial são a emenda constitucional. Aí nós vamos ver na emenda constitucional os limites substancial material, vamos ver o limite formal, vamos ver o limite circunstancial. Depois vamos passar para as leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Então, o processo especial compreende emendas constitucionais, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções. Vou repetir esse plano, que se você não entender o plano, você não vai entender a aula. Esta divisão aqui você não encontra na Constituição. A Constituição é jogada direto. Isso aqui já é uma organização que eu faço. Então vou repetir. O nosso estudo será o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É o processo de elaboração das leis. O que é que compreende este processo? Ele compreende a elaboração de dois tipos de leis, né? Ele é um processo legislativo ordinário, quando se está elaborando as leis complementares e as leis ordinárias. Ele é um processo legislativo especial, quando se está elaborando a emenda constitucional, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Muito bem. Então vamos agora direto ao assunto. Processo legislativo. O processo legislativo é o processo de elaboração das leis. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aonde está isso? Isso está contido na Constituição, exatamente no artigo 59. Artigo 59, olha aqui.
Artigo 59. Processo legislativo. Processo legislativo compreende a elaboração. Inciso 1. Emendas à Constituição. Inciso 2. Leis complementares. Inciso 3. Leis ordinárias. Inciso 4. Leis delegadas. Inciso 5. Medidas provisórias. Inciso 6. Decretos legislativos. Inciso 7. Resoluções. Certinho? Muito bem. Então vamos anotar. Processo legislativo. Aí os senhores anotem. É o processo de elaboração das leis. Ponto em seguida. O processo legislativo compreende a elaboração de dois pontos: emendas constitucionais, ponto e vírgula, leis complementares, ponto e vírgula, leis ordinárias, ponto e vírgula, leis delegadas, ponto e vírgula, medidas provisórias, ponto e vírgula, decretos legislativos, decreto legislativo, ponto e vírgula, resoluções, resoluções. Vou repetir para vocês novamente. Processo legislativo. É o processo de elaboração das leis. Ponto em seguida. O processo legislativo compreende a elaboração de dois pontos: emendas constitucionais, ponto e vírgula, leis complementares, ponto e vírgula, leis ordinárias, ponto e vírgula, leis delegadas, ponto e vírgula, medidas provisórias, ponto e vírgula, decretos legislativos, ponto e vírgula, resoluções. Muito bem. Então aí nós definimos o que é processo legislativo. Agora nós vamos para o processo legislativo ordinário. Conforme eu falei há pouco, processo legislativo está dividido em processo legislativo ordinário e processo legislativo especial. Agora nós vamos ver o processo legislativo ordinário, que compreende apenas dois tipos de leis, que são as leis complementares e as leis ordinárias. Tudo bem. As leis complementares são normas que complementam o texto constitucional. As leis complementares, elas viabilizam a praticabilidade dos dispositivos da Constituição. É fácil de ser identificado porque a própria Constituição estabelece quando é necessário o uso de uma lei complementar. Então vem claramente especificado.
Observamos aqui, por exemplo, olha. Vamos olhar o artigo 18. O artigo 18 fala assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aí vamos para o parágrafo 2º. Diz assim: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Então fica claro aí que para nós criarmos um território ou transformar um território em Estado, é necessário uma lei complementar. Então, este parágrafo 2º do artigo 18, para que tenha viabilidade, praticabilidade, tem que ter uma lei complementar, que é uma lei infraconstitucional. Então vamos lá. Leis complementares. Normas que complementam o texto constitucional, vírgula, desde que, vírgula, expressamente previsto na própria Constituição. Abra um parêntese. Só pode tratar dos assuntos previstos na Constituição. Fechem o parêntese. Necessita de maioria absoluta para ser aprovada. Tudo bem. Vamos dar uma repetidazinha. Leis complementares. Normas que complementam o texto constitucional, vírgula, desde que, vírgula, expressamente previsto na própria Constituição. Abra um parêntese. Só pode tratar dos assuntos previstos na Constituição. Fechem o parêntese. Ponto em seguida. Necessita de maioria absoluta para ser aprovada. Quando eu falo em maioria absoluta, não é novidade para os senhores, que nós vimos isso quando estudamos o Poder Legislativo. Vimos o que é maioria absoluta, o que é maioria simples, o que é maioria qualificada, não é? Algo para ser aprovado por maioria absoluta terá que obter, no mínimo, a metade mais um do voto dos que compõem a casa. Então, se for a Câmara Federal,
e tiver 200 deputados, essa matéria, para ser aprovada por maioria absoluta, terá que ter no mínimo 101 votos. É o quórum de aprovação, né? Lembrem que nós temos o quórum de instalação e temos o quórum de aprovação. Quórum de instalação é para dar início a uma sessão. E o quórum de aprovação é para aprovar uma matéria, que pode ser por maioria absoluta, pode ser por maioria simples ou pode ser por maioria qualificada. Tudo bem. Agora nós vamos para as leis ordinárias. Lei ordinária é aquela lei elaborada pelo Poder Legislativo em sua atividade típica normal. A competência para apresentar um projeto de lei ordinária, bem como um projeto de lei complementar, isso se aplica também para a lei complementar. A iniciativa quer dizer quem pode apresentar o projeto, né? O projeto poderá ser apresentado por qualquer membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso, pelo Presidente da República, pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelos cidadãos, através da iniciativa popular. Estudamos isso aí, né, a iniciativa popular, dizendo que os projetos de autoria do povo pode ter apresentação de iniciativa popular, desde que seja subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Então, isto aí é exatamente o que nós chamamos de fase introdutória. Fase introdutória, que é a apresentação do projeto de lei. Então vamos anotar alguma coisa sobre as leis ordinárias, né? Então eu disse que as leis ordinárias são atribuições típicas do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo está discutindo e votando uma emenda constitucional, uma lei complementar, uma medida provisória, um decreto legislativo, uma resolução, ele não está exercendo a sua função típica. A função típica do Poder Legislativo é elaborar leis ordinárias que tratam dos assuntos da União em geral, exceto matéria constitucional. Então vamos lá. Leis ordinárias, normas elaboradas pelo Poder Legislativo em sua atividade normal. Abram parênteses. É o ato legislativo típico. Fecha o parêntese. Ponto em seguida. É o ato normativo que edita
normas gerais. Em seguida, a competência para a iniciativa está previsto no artigo 61. Em seguida, o quórum de aprovação é de maioria simples. Entre parênteses, artigo 47. Maioria simples, também chamada de maioria relativa, é no mínimo a metade mais um do voto dos presentes. Vou repetir: leis ordinárias, normas elaboradas pelo Poder Legislativo, vírgula, em sua atividade normal, abra um parênteses, é o ato legislativo típico, fecha o parênteses, ponto em seguida, é o ato normativo que edita normas gerais. Em seguida, a competência para a iniciativa está prevista no artigo 61. Em seguida, o quórum de aprovação é de maioria simples. Abra um parêntese. Artigo 47. Fecha o parêntese. Tudo bem. Fase introdutória. Esta fase introdutória, conforme eu falei há pouco, é aplicada exatamente para lei complementar e para lei ordinária. Fase introdutória quer dizer quem tem competência para apresentar o projeto de lei. A competência para a iniciativa legislativa. Aí eu disse que é qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional. O presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos pela iniciativa popular. Estes são os órgãos e as autoridades que têm competência para apresentar um projeto de lei complementar ou um projeto de lei ordinária. Então anotem lá. Fase introdutória é a iniciativa legislativa, vírgula, isto é, vírgula, a apresentação do projeto de lei. Em seguida, são competentes, dois pontos, qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, vírgula, do Senado ou do Congresso Nacional, ponto e vírgula, o presidente da República, ponto e vírgula,
o Supremo Tribunal Federal, ponto e vírgula, os tribunais superiores, ponto e vírgula, o Procurador-Geral da República e os cidadãos pela iniciativa popular. Coloque entre parênteses, artigo 61. Vou repetir a fase introdutória. Fase introdutória é a iniciativa legislativa, vírgula, isto é, vírgula, a apresentação do projeto de lei, ponto em seguida, são competentes, dois pontos, qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, vírgula, do Senado ou do Congresso Nacional, ponto e vírgula, o Presidente da República, ponto e vírgula, o Supremo Tribunal Federal, ponto e vírgula, os tribunais superiores, ponto e vírgula, o Procurador-Geral da República e os cidadãos pela iniciativa popular. Muito bem. Agora vamos ver como é que ocorre a apresentação de um projeto de lei pela iniciativa popular. Este projeto deverá ser subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Certinho? Então aí é que ocorre a iniciativa popular. Tá? É o povo. Tem muito fake news aí apresentando nos celulares que o povo está apresentando, conseguindo a assinatura para apresentar um projeto de emenda. Não pode. Emenda não pode ser por iniciativa popular. Emenda não pode ser, tá? Então, iniciativa popular, eu vou repetir, exige que não anote ainda, que o projeto seja subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3%, 0,3%, 0,3% dos eleitores de cada um deles. Agora vamos anotar. Iniciativa popular exige a subscrição do projeto por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores
de cada um deles. Vou repetir a iniciativa popular. Iniciativa popular exige a subscrição do projeto por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Certinho? Então é assim que acontece a iniciativa popular. Agora vamos ver quais são os assuntos que são de iniciativa privativa do presidente da República. Só o presidente que pode apresentar projetos sobre esses assuntos. E tem presidente que nem sabe que ele pode, que é analfabeto, entendeu? Quando tem um assessor que é analfabeto também, aí se enrola todo. Então, olha aqui, vamos olhar aqui o artigo 61. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, aí tem, inciso 1, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Quer dizer, o número de militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, só pode ser alterado com um projeto de autoria do presidente. 2. Inciso 2. Disponham sobre a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração. A linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Inciso C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. A linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração, observado o disposto no parágrafo 84, inciso 6. Se aí o presidente, quando chegou, extinguiu um bocado. Agora ele está recriando para poder colocar o pessoal do Centrão. A linha F, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Muito bem.
Então, esses assuntos que eu vou capitular aqui, só o presidente da República que tem competência para iniciar a lei sobre isso, ou seja, apresentar um projeto de lei sobre isso, tá? Então anotem assim: a Constituição Federal estabelece as matérias de iniciativa privativa do presidente da República no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, 2, a linha A, B, C, D, E, F. Vou repetir isso aí. A Constituição Federal estabelece as matérias de iniciativa privativa do presidente da República no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, 2, a linha A, B, C, D, E, F. Claro que isto aqui vocês vão buscar na Constituição, certo? Se não, se eu fosse transcrever isso tudo aqui, não era plano de aula, já era um livro. Então vocês têm que ver na Constituição, correto? E eu acredito que todos vocês têm Constituição, né? Pelo amor de Deus. Então isso aí é de iniciativa do presidente da República. Agora, iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário. Aí vocês vão dizer, professor, tribunais do Poder Judiciário, e tem tribunal que não é do Poder Judiciário? Tem, é o Tribunal de Contas da União. Ele não é do Poder Judiciário, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Por isso que eu enfatizei aqui, tribunais do Poder Judiciário, né? Aí nós vamos ver aqui a iniciativa no que se refere ao artigo 93, olha aqui, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Então, qualquer lei referente, por exemplo, ingresso na carreira do cargo inicial de juiz, promoção de entrância para a entrância. A entrância é exatamente a hierarquia entre os juízes e a instância entre os tribunais. Obrigatoriedade e promoção do juiz, que figura 3 vezes consecutivas na lista, quer dizer, a promoção por merecimento. Então, isto tudo aqui do artigo 93, só quem tem competência para apresentar projeto de lei sobre isso é exatamente o Poder Judiciário, certinho? O Poder Judiciário. Guarde esse plano de aula, que vai ajudar vocês até no concurso quando vocês forem ser juízes ou promotores. Aqui está mastigado. Então coloquem assim: iniciativa dos tribunais do Poder Judiciário.
é de iniciativa do Supremo a lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. Vou repetir. É de iniciativa do Supremo a lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. Abram parênteses. Coloquem artigo 93. Fechem o parêntese. Tá? Vai prosseguir ainda. Nós vamos ver outra competência do Poder Judiciário no que se refere ao artigo 96, inciso 2. Olha aqui. Artigo 96. Compete privativamente aos tribunais. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a linha A, alteração do número de membros dos tribunais inferiores, a linha B, criação e extinção de cargos e remuneração de seus serviços, a linha C, criação e extinção dos tribunais inferiores, a linha D, alteração da organização e da divisão judiciária. Então vocês façam um ponto em seguida aí e coloquem. E ainda ao STF e demais tribunais o previsto no artigo 96, inciso 2, e artigo 125, parágrafo 1º. Artigo 125, parágrafo 1º. Vamos ver o que é que diz o artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Aí o parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definido na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado. Vocês sabem que, além da Justiça Federal, nós temos também a Justiça Estadual. Cada estado organiza a sua justiça. E esta organização está prevista no artigo 125, parágrafo 1º. Então vamos repetir tudo. Iniciativa do Poder Judiciário. É de iniciativa do Supremo a lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura. Abram parênteses. Artigo 93. Feche o parênteses. Ponto em seguida. E ainda ao STF e demais tribunais, o previsto no artigo 96, inciso 2, e artigo 125, parágrafo 1º. Agora nós vamos para a iniciativa do Ministério Público. Quais são os assuntos cuja lei, cujo projeto tem que ser de autoria do Ministério Público? Vamos agora
a iniciativa do Ministério Público. A Constituição de 88 estabeleceu a competência do Ministério Público no que concerne à apresentação de projeto de lei no artigo 127, parágrafo 2º. Vamos ver o que diz o artigo 127, parágrafo 2º. Diz assim: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, a lei de explorar sobre sua organização e funcionamento. Então, coloquem aqui, onde está a iniciativa do Ministério Público, você coloca o Constituinte de 1988 estabeleceu no artigo 127, parágrafo 2º e 3º, a competência do Ministério Público no que refere-se à iniciativa legislativa. Vou repetir. Iniciativa do Ministério Público. O Constituinte de 1988 estabeleceu no artigo 127, parágrafo 2º e parágrafo 3º, a competência do Ministério Público no que se refere à iniciativa legislativa. Muito bem. Agora nós vamos passar para a fase constitutiva. A fase constitutiva é a deliberação, procedimento na casa iniciadora, procedimento na casa revisora, sanção, promulgação, publicação. Assunto que ficará para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.